Sejam todos bem-vindos a mais um episódio Hub 41 Cast. Meu parceiro André. Opa, tudo bem, meu querido? Como que você está? Eu tô ótimo. Muito bem, você. E essa blusa aqui hoje? Essa foi homenagem ao convidado, tá? Ah, homenagem Verde militar. Verde militar, olha só, gente. Hoje, posso apresentar? Pode, essa honra? deve. Essa honra. Hoje temos o prazer de receber aqui Adonai Aires Arruda. É um ícone do turismo e fundador da Serra Verde Express. Olha aqui currículo. E o currículo dele é vasto, ele tem uma inteligência, ele tem uma capacidade de atingir não só Brasil, como mundial. Então, realmente é um ícone do mundo, eu coloco aqui. Palmas para Adonai. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Obrigado muito, porque você vai trazer um conhecimento completamente diferente. Eu acho que a gente já... Cada um no seu perfil, mas hoje vai ser divertido, viu, Ivan? Vai ser divertido aqui. Vai responder tudo. Vai dar uns insights. Calma. Né, Adonai? E conta um pouquinho, então, Adonai. Vamos falar que você é um facilities, né? O que é facilities? O que você criou sobre facilities hoje? Bom, a primeira concepção que nós temos que entender é o seguinte: a globalização, o mundo moderno, a digitalização, ele trouxe uma particularidade que é um vocabulário único, certo? Então, existem algumas palavras que elas não têm mais origem, elas se universalizaram. E o Facilities, ele hoje é uma linguagem universal. Então, se você for fazer uma tradução simplista... Uma analogia. Uma coisa bem simplista, Facilities, facilidades. Isso seria a primeira tradução simplista. Mas o Facilities, ele está atrelado a uma atividade empresarial que ela recebeu o nome de terceirização. Então, o que na sua essência é terceirização? Terceirização é qualquer atividade que eu necessite de um terceiro para executar. E quando que eu contrato uma atividade dessa? Por exemplo, eu posso contratar uma atividade que eu sei fazer, mas que eu não tenho tempo para fazer. Ou que eu sei fazer, mas como o meu tempo ele está destinado a outras características do meu mundo profissional, eu uso um outro profissional para fazer isto para mim. Então, fica mais produtivo, mais econômico, mais adequado se eu terceirizar esta atividade. Nós temos duas atividades com profissionais de alto nível, já de formação universitária, que elas são, na sua grande base, terceirizadas, que são os serviços de contabilidade e os serviços jurídicos. Dificilmente uma empresa consegue ter dentro dela um corpo jurídico com todas as especialidades. Então, o que ela faz? Ela terceiriza vários escritórios jurídicos, um para a área trabalhista, um para a área criminal, um para a área tributária, outro para a área contratual, para a área societária, para civil, família, etc. E aí assim vai. A mesma coisa é a situação da contabilidade. Muitas empresas, às vezes, possuem um contador ali dentro, possuem um time, mas a grande maioria dos escritórios de contabilidade abrigam uma série de empresas. Mas, assim, no nosso conceito, no nosso dia a dia, na nossa vida, eu, de formação, sou médico veterinário. E toda a minha vida empreendedora e a minha vida do despertar para o mundo dos negócios, ela começou
dentro desta minha atividade profissional. Comecei minha vida muito cedo, eu passei em segundo lugar no vestibular da Universidade Federal do Paraná, eu me formei com 21 anos de idade, né? Mas já no meu primeiro ano de faculdade, o que acontece? Eu observei que naquela época, basicamente, era a única vacina que se fazia com os cachorrinhos, era a vacina antirrábica. Porque todo mundo tinha medo que o cachorro mordesse e transmitisse a doença. E essa era a febre do momento. Então, como existiam muito poucas clínicas, como não existiam serviços públicos, eu peguei 2 colegas de faculdade e disse, olha, eu tenho uma meia dúzia de amigos aqui que me pediram para fazer a vacina na casa deles. Então vamos fazer o seguinte, quantos amigos você tem que tem cachorro? Ah, eu tenho tantos. E você, tantos? Eu tenho mais tantos. Então é o seguinte, vamos começar no nosso raio de amigos e nós fazemos o seguinte, nós fazemos uma duplinha, né? Um segura o cachorro, o outro aplica a vacina e tal, e nós vamos fazer. E aí já criamos uma carteira de clientes e eu já criei um primeiro sistema. Naquele tempo não tinha computador, não tinha celular nem nada, mas eu montei uma carteirinha e eu sabia, através de uma linha de informação, quando que ia vencer a vacina, quando que eu colocava a pessoa e tal. Então a gente foi o primeiro empreendimento negocial, empresarial, assim, vamos dizer, que a gente fez. Eu montei um cursinho de vestibular, etc. E tal, mas o que acontece? Isso não deixa de ser um facilities, porque você está indo prestar um serviço, e o facilities está muito integrado a isso, né? Bom, então as coisas foram acontecendo, e o meu pai tinha montado uma empresa de segurança, e daí eu comecei a ajudá-lo em algumas coisas, e fiquei 8 anos, que eu ficava uma semana em Curitiba, uma semana em São Paulo. Lá eu atuava como veterinário, que foi a minha base, né? Eu quebrei 2 recordes mundiais na Pfizer. Eu fui o primeiro profissional da Pfizer que foi gerente de filial com menos de 3 anos de empresa e menos de 30 anos de idade. E a Pfizer sempre foi um grande laboratório, com a terramicina, que foi o antibiótico que foi descoberto por eles. Depois teve um grande destaque com o Viagra e agora, recentemente, com a vacina de Covid. Viagra, falou em Viagra, o André já falou em Viagra, você falou, aí você acordou. Aí você falou em Viagra, agora ele tá falando. Eu quero com o tema meu agora. Agora vai, agora então, chegou a tua hora. Não, agora a gente foi tocando isso. E aí é o seguinte, né? Então, esse processo da terceirização, o papai, em 1977, iniciou uma empresa de segurança, e daí, em 83, eu e minha esposa voltamos para Curitiba, em 84 montamos a IGServe, que se transformou no 14º maior empregador do estado do Paraná, chegamos a ter lá 7 mil colaboradores, e a gente vendo as dificuldades do dia a dia de mercado, começamos a linha do associativismo. Então eu criei a APEPS, a Associação Paranaense das Empresas de Prestação de Serviço, porque na época víamos que o sindicato patronal era meio que inoperante, então a APEPS começou a se desenvolver, daí assumimos a presidência do sindicato patronal e na conversação, sempre muito próxima do trabalhador, isso a gente sempre teve muito próximo com eles, nós entendemos que qual era a essência de tudo, que o profissional, ele tem que ser profissional. O mundo de hoje não cabe mais amadorismo, o mundo de hoje importa a atividade, ele tem que ser profissional. E aí nós criamos a FACOP, uma fundação que hoje é a maior escola profissionalizante do mundo, seja em espaço físico, seja em número de pessoas profissionais. Essa quantidade de funcionário, Adonai, você falou 7 mil, é CLT? Tudo CLT. CLT. Hoje, o mercado facilities do Brasil... Aliás, eu posso te dar até um dado estatístico, a gente acabou de chegar do Congresso Mundial, que foi no México, em junho. Então, é o seguinte, nós identificamos que a estatística mundo é que 0,6% da população mundial trabalha em alguma atividade facilities. Então,
você veja bem o seguinte, nós falamos enquanto na população mundial 8 bilhões de pessoas, certo? Então, se nós pegarmos que 0,6% da população mundial trabalha nessa atividade, nós temos mais de 500 milhões de pessoas no mundo trabalhando em alguma base de serviço e vinculado ou a um serviço de limpeza, ou de segurança, ou de jardinagem, ou de portaria. Isso é o mundo facilities. Tá? E independentemente do lugar do mundo que você esteja, você sempre trabalha com a base da pirâmide. Porque você pode sair aqui do Brasil, você pode sair de qualquer outro país, que você vá para um grande centro como Londres, como Nova York, como Montreal, como Berlim, que você vai em busca de uma atividade, normalmente as primeiras possibilidades que surgem são o quê? Serviço de limpeza, serviço de recepção em hotel, de portaria, né? De garçom. Esses são as bases dos serviços. E aí, por mais que o indivíduo que saia de um determinado país para arriscar a vida em outro, ele saia daqui até com um curso universitário, como qualquer curso universitário que seja, ele vai chegar lá, aprender a falar, ele aprende, porque o ser humano é inteligente, mas ele continua analfabeto porque ele não sabe escrever. Não, então, esse é o ponto. É o ponto. E assim, quando você tem... Eu chamo de você, pessoal, porque conheço ele há mais de 15 anos, então ele é um jovem que não sai da minha cabeça. Chegando nos 75. 75 jovial. Quando a gente fala de facilities, é um tema bem amplo. E, enfim, e o que é? Como fazer uma associação com a empresa de trem? O pessoal que está lá fala assim... Eu sou curioso, de onde surgiu a ideia de falar assim, cara, eu vou ter uma empresa de trem? Porque é um negócio que falam muito pouco, eu acho, de trem. O Brasil tem poucas linhas de trem. Esse passeio que faz Curitiba, Morretes, ele é mal divulgado, acredito eu, porque é um passeio que ele tem um conteúdo assim gigantesco. Então eu queria entender, pegando de uma das tuas empresas, a parte de trem, que é uma curiosidade que eu nunca te perguntei, mesmo sendo seu amigo há um tempo. É que assim, nós estamos com a Serra Verde há 27 anos, fizemos agora. E dia 1º de maio fez 27 anos. E nós completamos já 4,5 milhões de passageiros transportados. Então você veja que é um número bem representativo. Como aconteceu? Exatamente pelo Mundo Facilities. Eu era presidente do sindicato patronal, 2 empresas filiadas, tá? Chegaram a dizer, você viu que saiu a licitação dos trens de turismo? Eu disse, não, a minha preocupação aqui é o pessoal do serviço. Não, saiu e o seguinte, tem uma possibilidade de ser consórcio. Então, o que nós gostaríamos de fazer? Nós conhecemos um parceiro nosso aqui da empresa, que tem uma empresa junto com a gente e tal, que ele é engenheiro e ele veio do corpo da rede. Uhum. Então, a gente tem alguém da área de manutenção. Aí, você tem o expertise de contratar, de administrar pessoas, você podia ficar com a limpeza das estações e dos vagões e com a gestão das pessoas. E nós precisamos achar alguém do turismo. Então, daí... me agradou a ideia, fomos atrás de uma agência de viagens, que era a que fornecia para nós, e montamos um consórcio. Só que daí, quando a gente venceu, o meu time, que era especializado em licitação, quando a gente venceu a concorrência, eu digo, meu Deus do céu, isso aqui é uma coisa diferente, né? Então, nós pegamos, e aí, o que aconteceu? Isso foi em 97, e ao longo desses 5 anos, até 2002, o meu filho, o Adonai Filho, ele fez a faculdade de publicidade e depois fez mestrado em turismo. E a partir de 2002, ele começou a trabalhar conosco lá. Então, nós fomos e compramos as partes dos outros e ficou dentro do grupo, ficou só com a gente. Então, daí o meu filho montou
ele comprou uma operadora, a BWT, que era pequenininha na época, hoje é a maior empresa do grupo, hoje ele tem filial em Orlando, tem escritórios na Europa, tem várias filiais aqui no Brasil, está entre as 5 maiores operadoras do Brasil, e então a gente foi desenvolvendo esse berço do turismo. Começou a explorar essa parte aí do turismo. Não, a gente não explora nada, a gente mostra as coisas, entendeu? Explorar é coisa do André, que é bandido. Sou eu mesmo. Você fez passeio já? E outra coisa, você fez passeio ou não? Eu não fiz ainda. Você já pilotou o trem? Já foi maquinista? Não posso ser maquinista. O seguinte, um dia, um dos nossos maquinistas, que é claro, que é o teu sonho, faltou? Né? Não faltou nada, não. Ele disse, chefe, é o seguinte, eu vou te dar uma aulinha de, você pode andar 1 quilômetro aqui. Então, num trechinho que era reta e tal, daí ele me deu uma aulinha e disse, bom, mas só que para você se formar, isso aqui é muito... Porque é o seguinte, o grau de complexidade de um maquinista que desce a serra com passageiro é o mesmo de um piloto de voo intercontinental. Aqui é o topo da carreira. Entendeu? É o topo. Então é muito como se complexo. fosse um piloto de avião, mas pilotar um Boeing. Eu falo assim, André, que não isso... Você fez, André? Já. Você fez? Eu falo assim, que... E o trem é de luxo lá mesmo, tem toda uma... Inclusive é o seguinte, eu vou colocar para vocês aqui agora, né? Nós fomos escolhidos e nesse mês de agosto nós vamos ter 10 sessões, das quais 3 já estão lotadas. Nós fomos escolhidos, nós somos os semifinalistas do MasterChef. Vão ter 11 noites que o nosso programa noturno do Jantar Expresso Classic, que um tal de André uma vez disse que ia fazer uma reunião, mas você sabe, esses caras meio picareta só fala. Eu tenho que fazer, porque eu já fui lá, é muito legal. Então a gente tem um jantar, a gente criou um carro-cozinha, com uma cozinha com esses fornos especiais, que tem capacidade de atender 150 pessoas simultaneamente. A gente prepara a plataforma, ambientaliza ela, põe lounge para namorar, tem espaço para fumar charuto, eu vou com o trem até o Jardim Botânico e volto, banda para tocar música e dançar, sabe? Então fica um programa sensacional. E agora nós somos escolhidos, será nesse mês de agosto. Dia 4 de agosto é uma noite fechada, né, que vai estar o Fogaça, inclusive, né? E aí, a partir do dia 20 de agosto, exceto a segunda-feira, dia 26, que não terá operação, mas aí de 20 a 30 de agosto, todas as noites. E aí é o seguinte, 20 e 21 já lotou, já não tem mais lugar. Né? O resto ainda tem alguns aí que, sei lá se ainda tem, né? Eu estou falando hoje, pode ser que nem tenha mais. Mas, enfim, vão ser 10 sessões do MasterChef com 3 grandes chefes vencedores. 3 que já foram vencedores. Então, eles têm um cardápio deles lá. E os projetos futuros para Serra Verde? Veja, a Serra Verde hoje, ela é a maior operadora de trens turísticos do país. Tem aqui Curitiba, Paranaguá. Curitiba Morretes e Itu Salto, em São Paulo. Nós temos uma operação que talvez inicie esse ano ainda, que é Boituva Laranjal, no interior de São Paulo, chama-se Trem Raízes do Interior, que ele já está no processo final. Nós já chegamos a fazer 2 outras operações. O Trem das Montanhas Capixabas, que a gente teve que depois declinar porque não tínhamos espaço para oficina de manutenção, e o Trem do Pantanal Mato Grossense, que nós chegamos a ir de Campo Grande até Miranda, e que operamos lá por 5 anos. E aqui no Paraná, Donai, tem algum projeto? Aqui no Paraná a gente tem um projeto junto com o Ecoparque, que é uma ida até Vila Velha. Mas como é um grau de muito transporte de cargas, a gente tem que ter um processo de liberação da Rumo, que está se buscando isso, mas a gente depende do transportador de carga. Quantos trens tem que puxa lá, vamos dizer... Bom, hoje o trem da Serra Verde, aqui entre Curitiba e Morretes, eu chego a ter 28 vagões na minha composição, que corresponde a 1.184 passageiros numa única perna. Tem Maria Fumaça também? Não, a Serra Verde não opera com Maria Fumaça, porque 2 razões.
Eu vou fazer 75, já sou complicado. Você imagina uma Maria com 150. No Natal teve uma Maria Fumaça aí, mas era da... Não, isso é da BPF, é simbólico. Não, é o seguinte, nós apoiamos tudo que é relacionado, só que nós somos uma empresa, nós somos a única empresa da América Latina que ganhou em Londres, na WTM, uma premiação chamada Travel Leader Awards. Essa premiação ela é dada para você tem que ter 3 características: a inclusão social, a importância para o turismo do país e premiações em sustentabilidade ambiental. E a Maria Fumaça, ela é histórica, né? O trem é o primeiro veículo motorizado para transporte coletivo, mas a Maria Fumaça, ela é muito poluente, porque eu tenho que usar ou madeira, né, para fazer o fogo, ou então o próprio carvão. E aí são situações que elas são muito poluentes do meio ambiente. E os percursos que nós fazemos são percursos que são preservados. Então, eu não posso estar envolvido nessa característica que trago. Então, eu apoio, é um passeio comemorativo, é alguma coisa, a gente pode estar junto, etc. Mas operações, nós não fazemos, porque senão todas as minhas premiações de sustentabilidade ambiental, elas vão cair. Você hoje, nesse ponto de que você tem aqui uma série de empresas, e hoje em 2024, que é muito instantâneo a resposta, é tudo muito diferente, como que você fez para mudar tanto o conceito como a própria dinâmica do dia a dia dos teus funcionários? Porque um dos temas difíceis hoje é a famosa palavra gestão, tanto gestão de pessoas como gestão nas empresas. E o que você fez aí de diferente para modificar a cabeça? Porque hoje mudou completamente da Serra Verde ou da própria Facop, que já tem um tempo, ok? Mas o que você tem de estratégia de modernização dessas empresas tuas? Você fala em relação à atuação... Material humano. Ao material humano. Exato. Bom, como eu comentei com você, né? Até uma das temáticas que eu uso lá na Facop, e é uma palestra que eu faço no mundo todo, trabalhando a dignidade das pessoas, gente não tem preço, gente tem valor. Olha, então, essa frase aí, hein? Olha para aquela câmera lá e fala. Gente não tem preço, gente tem valor. Então é isso que a gente busca no time que trabalha conosco. Independentemente da posição que ele tenha na empresa, porque é o seguinte, só tem uma forma de você subir a escada da vida. É você dando a mão, degrau a degrau, para quem está embaixo suba com você. Se você quiser subir pisando, mais dia menos dia você vai tropeçar. Então a gente busca sempre isso, a valorização da individualidade, porque cada um de nós tem uma competência. Se não fosse assim, na medicina, eu não teria as diversas especialidades. Na mecânica, eu não teria as diversas especialidades. É como comentei no início, o mundo ele está cada vez mais profissionalizado. Certo? Então, nós temos que pensar nesse sentido da profissionalização. E aí, poxa vida, nessa palestra que eu faço do Gente Não Tem Preço, Gente Tem Valor, eu abro ela numa maternidade. E na maternidade tem um berço com um neném. E o papai e a mamãe da criança chegam, colocam a mãozinha sobre a criança e eles dizem: meu filho, o meu sonho é que você venha a ser o melhor limpador de banheiros do mundo. E eu pergunto para a plateia, qual pai, qual mãe daqui, quando seu filho nasceu, fez esse pedido para ele, ou desejou isso para ele? Porque nesse raciocínio que ele está falando, muita gente sai daqui para ir para os Estados Unidos ou qualquer outro local da Europa e vai fazer alguns tipos de serviços que os caras não fazem. Exatamente. Que é justamente na Facilities. Quando você vai fazer, fica até uma dica aqui, tanto para você como o pessoal que vai estar assistindo, e lá, não sei, eu estou falando por mim, mas é o homem aqui que vai aprovar. É conhecer o espaço,
Porque lá a pessoa aprende, são vários tipos de chão, a limpeza. E você se torna um especialista naquele processo que um dia depois você está lá no Alpe Suíço e fala, um dia vai ser eu que vou estar do outro lado. Então acho que faz total sentido, porque saem daqui até mal preparados para fazer o que vai fazer lá. E assim, ó, o nosso estúdio aqui que estamos conversando hoje, ele está dentro de um shopping center de Curitiba, que está no bairro do Batel, que é o bairro mais sofisticado. Esse shopping tem o nome Cristal, que é um nome sofisticado, e ele nasceu exatamente para um perfil de público. E se nós passearmos por dentro do shopping, o que acontece? Nós temos que caminhar por ele, certo? Então, se você observar aqui na nossa frente, tem 2, 3 tipos de piso. E cada piso tem a necessidade de um tipo de tratamento. Se ele é madeira é uma coisa, se ele é carpete é outra coisa, se ele é pedra é outra coisa, se ele é porcelanato. Então, o que a FACOP fez? A FACOP tem lá dentro o maior laboratório de tratamento de pisos do mundo. E nós ensinamos a pessoa que produto usar. Porque se é uma pedra e você coloca um ácido, você vai queimar o piso, você estragou ele totalmente. Como que você vai, que produto você vai usar, que equipamento você vai usar, que técnica você vai fazer. Inclusive hoje, o mop, que é um tipo de tecido que você usa para passar para fazer a limpeza. Os mops que nós usamos, eles têm a empresa fez a homologação dentro da FACOP, que é a Maxitec do Rio Grande do Sul. Essa empresa, ela pega tudo que é uniforme usado, transforma em tecido de novo e faz o mop, faz aquilo de material reciclado. Entendeu? Então, o processo ele tem toda uma logística, uma engenharia em cima disso. E é isso que a gente busca exatamente, entendeu? Então, é o seguinte, há determinadas atividades, por mais que o mundo de hoje venha com a robótica, inteligência artificial, tem coisas que, graças a Deus, o ser humano tem que estar presente. E essas atividades, elas são fundamentais. E sem a mão de obra específica, a mão de obra in natura, não acontece. Só que ela precisa ser o quê? Capacitada. Ela precisa ser profissional. Senão, acaba com tudo. Eu fiz um boneco de inteligência artificial do Adonai, tá? Depois eu te mostro em off aqui, ficou bem legal. Dá pra mandar aqui pra... eu acho que dá pra mandar aqui. Então e já pegando nessa sequência, pra sair desse tema, você não pensou em ser político? Veja, eu tenho uma vida dentro da instituição associativa. Eu fui presidente de sindicato patronal, fui presidente de associação, eu fui dos conselhos do Sesc-Senac, fui presidente de Federação Nacional, de Federação Mundial, e isso é fazer política. É isso. A política partidária, ele até chegou a receber alguns convites e tal, teve uma época que a gente recebeu, daí eu fiz a consulta familiar, a família foi contra, mas assim, eu acho que a política ela tem que fazer parte da nossa vida, sabe? Mas eu não preciso ser um ator político para poder criar determinadas situações ou para poder gerar determinadas influências ou para ter um trânsito, Então, porque tudo que você faça na vida, André, só tem uma forma, é por exemplos. Certo? Então, quando você é pai, o teu filho vai seguir várias das tuas virtudes e dos teus defeitos. Mas você virou um exemplo para ele. Quando você é diretor de uma empresa, os teus subordinados vão seguir defeitos e virtudes dos exemplos que você ali deixa. Quando você anda na rua, eu nunca me esqueço de uma palestra que eu assisti do falecido Jaime Lerner, que quando ele fez o primeiro calçadão e reativou a Rua das Flores, em Curitiba,
como que ele fez com os jardinetes ali. Que ele, durante 6 meses, ele manteve fiscais da prefeitura que ficavam ali olhando quando alguém roubava um vasinho, ou pichava, ou tirava, a pessoa só ia lá e colocava um vasinho novo purinho. E daí, com 90 dias depois, começou a fazer propaganda. Curitiba é uma cidade que ninguém danifica. Todo mundo protege, todo mundo faz. E aí ficou a imagem de Curitiba como exemplo hoje para o país de sermos a cidade mais limpa, etc. E ela nasceu em cima de um conceito. Né? E esse conceito é feito de exemplos. Se você passa na rua, ninguém joga chiclete nem lixo no chão, você não vai jogar. Né? Concordo contigo. Você veja que por que em determinados lugares o pedestre só atravessa a rua na faixa de pedestre e o carro que está vindo para quando tem um pedestre atravessando? Porque foi criada uma cultura. Né? Então, esse exemplo da cultura, isso é política. A boa política é feita dessa maneira. Então, eu acho que a gente pratica, a gente conversa. Tem vários candidatos que vêm conversar com a gente, que vêm pedir orientações, sugestões, etc. e tal, mas nós entendemos, né, que o melhor caminho não precisava disputar um voto ou ouvir algumas bobagens, ameaças, agressões, entrar em determinadas disputas, porque assim como tudo na vida, o que acontece? Quando você entra numa partida, aceita a derrota, mas entre para ganhar. Porque se você ganhar, é uma coisa. Agora, se você perder... Eu quero fazer uma conotação, eu tenho uma série de ditadinhos que eu faço, mas vou te fazer uma conotação sobre política. A política, ela anda junto com 2 ciências, a química e a física. Quando você está no auge, você está vivendo o momento da física. Ou seja, tudo magnetiza, todo mundo quer tirar foto do teu lado, todo mundo quer ser teu papagaio de pirata. E quando você está no momento ruim, eu vou falar a palavra porque ela não é palavrão, ela é uma coisa... Pode falar o que for aqui é liberado, meu amigo. Quando você está no momento ruim, vai afinar, bicho. Que é o momento da química, você vira peido, você chega e espanta a roda. Então a política é isso. Se você está na física, você magnetiza e traz todo mundo para o teu lado. Se você está na química, você vira peido e espanta a roda. Ele falando da roda. Campeão de argola, Donai, medalha de ouro. Falou em roda. Não, e assim, o Donai, a Donai, eu quero saber. A Donai, a gente fala com o Ivan aqui que sempre a gente faz isso, que a política a gente faz desde que é pequeno. Mas assim, eu falei da política figura. Deputado, prefeito, um governador, enfim. Mas você me respondeu assim que é o que eu achava e com esse exemplo da roda. Então eu achei excelente. Acho que isso daí eu acho que eu vou até colocar na minha agenda aqui. Não, vou anotar, anota essa daí. E eu acho que assim, né, Ivan, nesse contexto, nessa sabedoria toda do Adonai, eu quero colocar um pouco no teu cenário aqui, que você enxerga disso também. E o que você complementasse isso do Adonai, porque são coisas completamente diferentes, né? Você fala assim, eu vou trazer uma empresa de melhorias de processos ou de tecnologia, falar de facilities, falar de, eu tenho um projeto que a pessoa pode aprender a limpar algum tipo de chão, algum tipo de... Cara, é completamente diferente. Então, queria que você colocasse... A pergunta é para você. O que você enxerga disso que o Adonai está falando, de associar o teu próprio negócio e o que você enxerga de diversificar? Porque eu acho que hoje, essa pergunta que eu fiz para ele, na minha cabeça, minha visão, e assim, só se você me provar o contrário, um negócio somente hoje não dá para mais sobreviver. Você tem que ter alguns em paralelos e coisas diferentes do que você já faz. Tanto é que a gente tem um exemplo claro de facility e vai para um segmento de turismo, que eu sei que está acelerado, porém com ferramentas diferentes e com commodities diferentes. O que você vê disso? Uma startup, hoje em dia, né, o mundo está direcionado a isso, tem várias startups, vários segmentos no mundo que está surgindo. E
esse momento aí de facilities, seja de um porteiro, né, Adonai, de um porteiro, seja uma secretária, quem limpa o chão, a gente depende muito dessas pessoas. O meu segmento automotivo, também dependo disso. Também dependo da diarista que vai fazer a parte da limpeza. Nós mesmos também temos a nossa política também dentro da empresa. Que isso aí faz a diferença, viu, André, Adonai? Isso aí faz muita diferença hoje em dia. As pessoas que chegam numa empresa limpa, as pessoas que chegam numa empresa organizada, que vê aquela empresa lá sendo cuidada. Isso aí faz muita diferença hoje em dia, né? Com toda essa... que a gente tem internet, e a gente tem que mostrar tudo isso e esse trabalho, explorar isso cada dia mais, cada vez mais para o mundo. E igual o André falou aí sobre ter mais ramificações de negócio, o mundo se encaminha para isso, né, André? Não dá para ter um negócio somente. Como que você está hoje, André? Eu vejo até o nosso próprio podcast chama Hub, que é um outro assunto que eu vou entrar com a Adonai agora, que a gente conecta pessoas, relacionamento e conexões, que é o famoso Finder, que ele faz brilhantemente. Explique o que é Finder. Adonai, eu queria que você explicasse o que é Finder, e assim, eu vou emendar uma na outra, porque eu acho que são respostas curtas, acredito eu. Uma mensagem, já que você tem 75 anos e um gás desgranhento para poder trabalhar para lá e para cá. E os jovens que estão vindo aí, independentes, 15 a 22 anos, eu queria uma mensagem assim diferenciada. Não é clichê, tá? E não é que eu pergunto para todo mundo, mas eu acho que é um exemplo claro, porque eu fui buscar esse cara, eu perguntei no carro para ele: cara, você não desacelera um pouco? Ele falou: eu morro. Não é isso que eu quero ouvir, ok? Porém... Não quero chorar no teu cachorro. Eu ali, né? Falei: Adonai, quando vai ser? Ele, entendeu? E não quer me falar, entendeu? Que eu tô no testamentinho dele lá, bem pequenininho. Então, assim, eu queria essas duas perguntas. Primeiro, que é o famoso Finder, que é um negociador diferenciado. E essa mensagem para o pessoal mais jovens, você precisa completar 75 anos brilhantemente aí com esse gás absurdo. Bom, o Finder, nós podemos até voltar lá no comecinho, quando eu falei que o mundo hoje universalizou determinadas palavras, né? Então, o Finder, ele, na realidade, ele é uma referência de indicação. Então, assim, você teve uma pneumonia e você foi num médico e o cara te curou. Amanhã você encontra com um amigo e esse teu amigo chega e diz: putz, minha mulher tá com pneumonia. Você diz: pô, eu fui lá naquele doutor lá, o cara é o bambambam. Ele me curou e tal, fez assim, fez assado. Então, por esta referência indicativa. E aí, o mundo dos negócios, ele começou a entender algumas situações. Poxa vida, quando eu tenho uma empresa, quando eu tenho uma pessoa, que essa pessoa ou esta empresa, se ela mencionar o meu produto, ela poderá ter uma relevância no negócio. Então, vários segmentos começaram a buscar pessoas, buscar empresas que, através destas indicações referenciadas, foram ampliando o seu leque de negócios. E aí criaram instrumentos contratuais que... eu posso dizer para você que hoje, depois que nós fizemos o processo de M&A da Igiserve, por mais que você tenha uma série de negócios, mas hoje a minha principal receita, ela está vinculada à atividade Finder. Então eu tenho uma meia dúzia de empresas que eu os referendo, e através desses negócios que nascem... É uma ponte. É uma remuneração. Inclusive hoje... Se fosse uma ponte, né, Adonai? Hoje nós temos um trabalho que fazemos, e fazemos isso no Brasil inteiro, que, inclusive agora, dia 19 de agosto, nós vamos fazer um café da manhã no LEAD, que ele se chama... Onde que é o LEAD?
O Lead é uma empresa de geração de negócio que está no mundo todo, que foi criado pelo João Dória em São Paulo, que aqui no Paraná, hoje depois de São Paulo, é a principal base do Lead. Tem mais de 400 filiados, né? Então, nós desenvolvemos um programa que chama-se Ferramentas de RH. Então, nessas ferramentas de RH, eu tenho meia dúzia de produtos que eu apresento para os RHs das empresas. E aí, quando eu faço o encontro, eu levo os líderes dessas empresas, os diretores, e eles apresentam. Se der negócio, a gente ganha alguma coisa. Se não der, está tudo bem, foi bacana. Mas você levou o quê? Um tema importante, porque a operação do Finder, ela tem que ser ganha-ganha. Eu tenho que levar alguma coisa que dê resultado para a sua empresa. Para fazer sentido, certo? realmente. E sempre regido por uma coisa chamada compliance e ética. Ah, e é por isso que quando você atesta, quando você referenda alguma coisa, ela tem repercussão, porque todo mundo sabe que aquilo que você participa, você faz questão que tenha coerência, que tenha ética e que tenha regras de licitude. Adonai, você falou sobre palestras antes, você é palestrante também? O que eu ouvi falar de uma frase ou é um título: efeito funerária nas vendas. O que é isso? Você vai ter antigo, que dar um spoiler. 1950 isso, hein? O que é efeito funerária nas vendas? Não, é que assim, a gente desenvolveu, é claro que você pode criar temas de acordo com o interesse do público que quer te receber, mas hoje nós temos 3 temas que são básicos, né? Um é os efeitos intangíveis na terceirização, que é mostrar ela por dentro, que as pessoas não se apercebem. Outra é o gente não tem preço, gente tem valor, que a gente trabalha a dignidade das pessoas. E eu fiz uma para o mundo comercial, para o mundo das vendas, que é o efeito funerário no mundo das vendas. Então, o que acontece? Quando você entra numa funerária, você tem que ter uma razão de entrar. E ninguém quer entrar. Certo? Você tem que, porque você só pode entrar numa funerária se você tiver que comprar alguma coisa lá, ou se você é um necrófilo, né? Certo? Mas enfim. Só que quando você entra, a primeira vez que eu entrei foi no passamento da minha mãe. E aí você toma aquele primeiro impacto, porque você está com a dor, você está com tudo aquilo, e você tem que tomar uma medida, e o que acontece? A gente não tem a menor ideia que a funerária tem um cardápio. Então, com muita sutileza, ele chega para você e diz assim: quanto vale teu morto? Ele vale um caixão de R$100 ou um caixão de R$100.000? Você quer uma limusine para levar o caixão ou pode ser uma Fiorino? Você quer flores, você quer vídeo, você quer que conte a história. E aí ele vai te colocando uma série de componentes. A maquiagem, né? Isso vendendo, e essas coisas vão acontecendo. Então você tem um cortejo, você tem uma cerimônia funeral. Um cafezinho. Você tem uma cerimônia funeral que ela pode começar com R$500 e vai terminar com R$500.000. Entendeu? Então, isso, o que acontece? Aí eu entro numa loja de calçado de grife e entro numa loja de bicicletas. Porque, independentemente de ser uma funerária ou não, você só entrará num ponto comercial se você realmente tiver interesse em comprar alguma coisa. Se alguma coisa ali te chamou a atenção. E o que acontece? Se o vendedor que está lá não for preparado, ele pode perder a venda. Certo? Porque se você passa numa loja de calçado e você entra, você quer comprar um sapato, cara. É a mesma coisa que você entrar numa funerária. E o vendedor vem com 10 caixas de sapato daí também, os vendedores preparados, né? Vem com 10. Mas veja, ele pode vir com 10 e te encher o saco e você ficar aborrecido, entendeu? É que
tudo tem que ter o preparo e a sutileza de como não perder essa venda. O André, ele entra em sexy shop, Adonai. Não, mas ele entra como mercadoria, né? Ele entra em sexy shop e ele fica lá. A gente foi do extremo, né? De sex shop pra funerária. Puta! Cara, funerária pra sex shop. Se você entrar num sex shop, você alguma coisa te chamou a atenção pra você entrar lá. Sim, com certeza, né, Adonai? Certo? Com certeza, né? Se o vendedor for bem preparado, né, Adonai? Você vai sair de lá... Você sabe aquela história Tem uma historinha que é muito bacana. Tem duas histórias de venda que são muito bacanas, que são rapidinhas, que eu vou contar aqui para vocês, tá? Nós temos um tempinho aqui ainda, então dá para contar. A primeira foi o seguinte: naqueles tempos, né, que os processos seletivos eles eram feitos quase que somente ao vivo, e daí você dava um teste lá, teve um processo seletivo de venda de Bíblia porta a porta. E daí foram selecionados lá 20, 30 pessoas para sair vendendo Bíblia, batendo na porta. E o que acontece é o seguinte, que teve um cara que no primeiro dia vendeu 10. No segundo dia vendeu 15. No terceiro dia vendeu 20. E ele todo dia era o campeão de vendas porta a porta. De Bíblia. Aí o diretor comercial da empresa disse: porra, tem que conhecer esse cara, né? Porra, eu preciso conhecer esse cara. Aí ele chegou e chamou o cara para conversar e saber qual era a técnica dele. Daí disse: boa tarde. Aí o cara: boa tarde. Eu disse: credo, mas você é gago? Sim, sou gago. Porra, e como é que tu vende tanta Bíblia porta a porta? É muito simples. Eu aperto a campainha e se a pessoa vem falar comigo, eu chego, abro a Bíblia e eu digo, foi ele que bateu lá. Eu digo, vai comprar, o que é que eu leia? Nossa! Então aí eu na apertada da campainha eu já pedi o Pix aí, pelo amor de Deus, que é o Pix da Bíblia. Acho que era ele esse vendedor, hein? Certeza. Pra ele, pediu que era gago. Mais umas de Adonai. Eu não aguento mais. E a outra historinha é o seguinte, né? O cara começou vendendo naquela época tinha o MAP, né? Hoje tem o quê? A Casa Bahia, essas lojas grandes. HM, tinha essas lojas que vendem de tudo. Hoje aí, Casa né? Bahia, Ponto Frio, Multiloja, Colombo. Sem falar porque vai dar ibope pros caras. Bom, aí é o seguinte, então o cara começou, primeiro dia dele de venda e tal, e aí o gerente chegou para a turma ali de calouros e tal, e ele disse: olha, cada um de vocês tem uma meta de venda aqui e tal. Então, a meta do dia hoje é R$500. Então, tem que vender R$500. Bom, terminou o dia, o cara foi fazer o levantamento e esse vendedor tinha vendido R$200 mil. Aí, porra, mas peraí, o que aconteceu aqui que... Me conta a história da tua venda, o que houve? Não, ele estava na sessão de pesca. Aí chegava, como é que você alcançou essa venda? Ele disse: não, muito simples. O cara chegou aqui para comprar um anzol que ele ia pescar. E daí eu perguntei qual o tipo de anzol, como é que ele queria e tal. Daí mostrei lá uma série de anzóis. Daí quando ele escolheu o tipo e tal, daí eu perguntei para ele: sim, mas o senhor já viu esse novo modelo de rolete, né, que chama-se, né? Essas varas que tem rolete e tal. Molinete. Molinete, né? O senhor já viu esse novo modelo? Não vi. Aí eu peguei e vendi uma vara com um novo modelo de molinete. Aí é com você. Daí ele pegou... E daí eu perguntei para ele: sim, mas e como que o senhor faz para ir pescar? Disse: não, meus amigos, não, mas o senhor não tem um barco? Daí eu vendi um barco para ele.
E daí eu perguntei como é que ele ia levar o barco. E eu vendi uma caminhonete para ele levar o barco. Aí ele foi fazendo né? Não, eu achei que ele ia trazer coisa e o motivo final, Adonai, que ele... Não, você veja bem, aí aqui está, é conhecer o produto, etc. Aí eu vou responder aquela pergunta que ele fez aquela hora, e eu não tinha falado até agora, porque o nosso tempinho está chegando no fim, né? Bom, veja bem, a primeira coisa que é fundamental na tua vida profissional é você gostar do que faz. Porque se você levantar de manhã, olhar para o espelho e dizer para o espelho, o que você está me olhando torto aí? Desgraçou teu dia, né? Agora, se você olhar para o espelho, mais que seja uma puta de uma mentira, você dizer, porra, mas que cara bonito, né? Hoje meu dia vai ser farto, vai ser produtivo, etc. Então, a primeira coisa é você gostar de você mesmo. A segunda coisa, além de você gostar de você mesmo, é você sentir prazer no que você faz. Porque você gostando de você e sentindo prazer no que você faz, obviamente você vai canalizar e capitalizar os fluidos para que os resultados sejam positivos. Então, eu acho que a energia, o dinamismo, isso é uma coisa que nos motiva e nos impulsiona. Só que quando você gosta de você, quando você aprecia o que você faz e quando você tem um propósito, porque você não pode fazer, a vida não pode andar sem propósito. Qual é o meu propósito? Meu propósito é comprar um carro novo. Meu propósito é fazer com que o meu vizinho fique feliz, mesmo quando o time dele perdeu. O meu propósito é entrar lá numa loja chique e comprar um sapato novo. Sim, você tem que ter um propósito, seja patrimonial, seja social, seja ambiental, mas você tem que ter um propósito. Então, eu gosto de mim, me faz bem o que eu faço, e tudo o que eu faço eu tenho um propósito. E se a pessoa não gostar do que faz e tem que fazer, às vezes pela parte financeira... Ela tem que mandar aquilo a merda e vai buscar o que gosta, porque ela nunca vai dar certo naquela que ela não gosta. Entendeu? Porque assim, nessa minha pergunta, eu tenho algumas respostas diferentes da dele. Sim. Como também a parte de vendedor antigo tem que se atualizar e muito. Ele falou essas histórias e eu tenho algumas que eu acho que... Conta uma. Eu acho que o de hoje o cara tem que se modernizar. O que eu acho é o seguinte, nessa pergunta para ele, do dinamismo com 75 anos, ok. Porém, hoje o turnover de jovens é gigantesco. Em qualquer empresa. Então ele está ali 3 meses e fala, não gostei disso aqui, vou fazer uma outra coisa. Eu estou falando do que você pode fazer, porque quando você fala e vai para o espelho, você tem aquela energia absurda de espiritual, mental, para você sair para aquilo. Você está falando de retenção de talentos. Não é retenção de talentos. É o jovem mesmo que está hoje, vamos colocar uma idade, que seja de 19 anos para 20. Esse jovem hoje, ele tem muito acesso à informação, independente da classe A, B ou C. Até a D e E. Tem a informação. Teoricamente, ele pode escolher o que ele vai querer fazer. E ao contrário, tem muitos... nosso número de jovens sem estudar e sem fazer absolutamente nada é gigantesco. Então, a pergunta que eu fiz é exatamente em cima disso. Um cara completando 75 anos com uma energia de um jovem que está chegando aí no mercado de trabalho 19, 20 e não quer fazer porra nenhuma. A verdade é essa. Esse é o assunto. Veja bem, entendeu? A vida, né, no seu dia a dia, no seu caminhar, ela te traz motivacionais. Tá? E o que acontece? Esse próprio cara de 19, 20 anos, que não quer fazer porcaria nenhuma, ele tem que ter um motivacional. E a motivação dele, qual é a motivação? A minha motivação é correr na rua. A minha motivação é andar de bicicleta. A minha motivação é ser o cara mais musculoso, ser o Mr. Man. A minha motivação... Então, dentro dessa motivação que ele tem, porque não existe quem não tenha
algum olhar panorâmico, quem não tem alguma coisa que ele bate o olho, poxa vida, o bacana aqui não é a luz que está lá em cima. O bacana aqui é a mocinha que está na frente do computador ali. Entendi. O bacana aqui é o micro. Alguma coisa desperta para esse cara. E dentro disso que desperta, e aí compete efetivamente a pai e mãe, compete aos mentores deles entender. Né? Porque é o seguinte, se nós apreciarmos que uma vida empresarial, que uma vida de negócios, ela possa ser comparada a um time de futebol, você tem 11 posições ali, um time de futebol. Certo? Você tem o goleiro, você tem os zagueiros, o esquerdo, o direito, os laterais, etc. E tal. E a coisa só funciona se o time funcionar. Certo? Por quê? Porque cada peça está numa engrenagem. Né? Dessa engrenagem, cada elo se interliga para a coisa poder se desenvolver. Então é o seguinte, não adianta eu pegar um cara que é centroavante, que gosta de ficar parado lá na frente, e quando a bola vem, o cara sabe bater a cabeça e fazer o gol, certo? E querer que ele venha a ser o meu zagueiro ou o meu goleiro. Não vai dar certo. Ele não vai dar certo. Agora, ele vai dizer o seguinte, poxa vida, eu ganho X de salário aqui, e se o meu técnico me mandar lá, eu vou, porque eu tenho que garantir o meu emprego, que é aquela outra situação, de você às vezes fazer alguma coisa descontente por uma outra necessidade maior, eu posso fazer por um determinado tempo. Né? Mas eu tenho que buscar aquilo que eu quero, porque quando eu faço o que eu gosto, por prazer e com o objetivo de que isso venha a ser o meu resultado de eficiência, certamente o meu resultado será muito melhor. E não se faz nada sem resultado. Quando que foi sua virada de chave? Na sua vida, um momento assim que você teve aquilo, eu vou mudar a rota, eu vou mudar o caminho, enfim. É que você sabe que a minha vida ela é tão dinâmica na minha história que eu tive várias viradas de chave. Inclusive, a minha última virada de chave foi agora há 3 anos atrás, que aí tinha terminado o processo de transição do M&A e eu sento num escritório e digo, cara, eu tenho que fazer alguma coisa agora. Né? E aí foi quando a gente se despertou para um escritório de mentoria, onde, na minha mentoria, eu oriento entidades associativas a ter independência financeira com regras de compliance e oriento empresas e virei um finder de uma série de coisas. Então, sabe, a vida, ela vai sempre te colocando em encruzilhadas. E você, várias vezes você vai pegar o caminho errado e vai quebrar a cara, e várias vezes você vai pegar o caminho certo. E você tem a formação veterinária, então daí mas você já, né? Que a veterinária me ensinou no mundo empresarial, entendeu? Porque eu trabalhei com indústria farmacêutica veterinária, né? Eu tenho fórmula minha que está no mercado até hoje, né? Até na área de... Tem um dedo aqui que foi o coelho que mordeu. O coelho que mordeu lá do laboratório, lá do produto que eu estava fazendo e tal. Entendeu? Então você passou por vários André, e vai passando. O coelho já mordeu você, uma cobra. Não. Cobra aí é você que gosta de cobra, né? Eu vou mandar uma foto pra vocês depois. Ele, toda hora na empresa dele, ele leva essa cobra que é domesticada. Aí não é minha praia. Trazer a cobra gosta de coelho porque o negócio é crocodilo. Ele gosta rapidinho. Ô, Donai, a gente faz essa pergunta aqui, o Portela, e a tua resposta, eu tô ansioso. Se você fosse um super-herói, qual você seria? Mas na boa, hein, cara? Na lata, não é? Não vem falar que você que você pode ser parecido. Eu acho que qual você seria? O principal super-herói que existe é Jesus Cristo, entendeu? O que eu queria ser seria um super-herói que tivesse essa capilaridade. Poder. Super Mouse, esses caras aí. Não, meu hobby é Jeep 4x4, que eu tenho a minha turma de Jeep. Jipeiros. Então, o meu time de Jeep chama 8x8.
Não é 4x4, é 8x8. Que é 8 com Jeep, 8 sem Jeep, e quando a gente volta da trilha, todo mundo está chegando dobrado. Mas veja, primeiro que eu acho assim, o super-herói, ele é um mundo de fantasia. E eu, por mais que eu sempre tenha tido sonhos na vida, eu nunca vivi fantasias. Então, não me atraria. Nunca se viu fantasiado de nada? Não, nunca me vi. Donai, então, você tem um sonho ainda que você fala, poxa, eu quero muito... Não, o meu realizar o assim, meu viagem. Não, eu conheço você pode 101 países. 101 países. Então, o meu sonho é esse. Eu quero que as pessoas da base possam ser reconhecidas através de uma certificação homologada internacionalmente em qualquer lugar do mundo. Então, o meu sonho é esse, que tanto a FACOP quanto a World Federation Facilities têm milhares e milhares de seguidores e que quando um caboquinho desconhecido, anônimo, chegar em um lugar qualquer do mundo e disser, olha, eu sou um profissional, está aqui carteirada, meter a carteirada, então, certificação. Esse é o meu grande sonho, meu grande desafio hoje. Isso aí. Para encerrar, tem alguma pergunta? Olha, eu acho que nesse contexto final que a gente quebra um pouco o gelo aí, que ele não vai ser super-herói nenhum, mas eu sei que ele vai ser um super mouse. Deixa comigo, eu falo para vocês depois em off aí. Da minha parte, para finalizar, Dona, eu acho que isso que você está deixando, essa mensagem aí de o sonho é qualificar alguma pessoa para que represente algo na sociedade. E deixa uma mensagem, mas uma frase, eu não quero história, eu quero uma frase aí para a pessoa que está lá, de repente desanimada, e que vai assistir você por 1 hora, enfim, fala, porra, vou me esperar nesse cara para poder fazer algo diferente. Bom, eu acho que um dos pontos que a gente tem na vida é assim, nós não podemos deixar de esquecer que somos indivíduos, certo? Então, a nossa grade celular, ela é individual. Só que vivemos num mundo coletivo. Então, o teu grande ponto é fazer com que a tua individualidade possa ser sobressaltada e apreciada. Todos nós temos uma individualidade de referência. Busque encontrar a tua referência e busque mostrar a tua referência, porque aí você será exemplo para alguém. Perfeito. É isso aí. É inspiração, histórias, hoje aqui com a Donai. E a minha, para finalizar, Donai, você tem uma pessoa que fez a diferença na sua vida, uma pessoa que fez você mudar de degrau, uma pessoa próxima. O que acontece? Efetivamente, eu posso dizer que eu tenho 2 grandes pessoas na minha vida, né? O meu pai, que me ensinou muito e que era um líder e que era uma pessoa com muita coisa, e obviamente a minha esposa, que me aguenta há 52 anos e que viveu os bons e os maus momentos comigo, que apreciou os meus erros e os meus acertos, né? E que, enfim, me aguenta, certo? Então, são 2 pontos que eu tenho que colocar em relevância. Claro, eu adoro meus filhos, meus netos, né? Eles me encantam. A minha mãe era uma pessoa também muito especial. Eu tenho um irmão fantástico, só um de sangue, vários em outros, né, que você os episódios e outros episódios. Mas eu acho que se é para efetivamente nominar e destacar 2 pessoas da minha vida, efetivamente é o professor Almir e a dona Ione, são as pessoas que me ajudaram a chegar onde cheguei. É isso aí. Fechou. Mensagem, eu quero mandar agora um abraço lá para o Pedro Siqueira, da PS Consult. Se a sua empresa está no vermelho, se você quer contratar uma empresa para você renegociar suas dívidas, o recado é PS Consult. Um abraço lá para o Pedro Siqueira. Adonai, gratidão pela presença hoje aqui nesse episódio.
Vai fazer muito sentido para quem assistiu e quem vai assistir esse episódio aqui, com certeza. Obrigado pela presença. Valeu, Adonai. Grande abraço, obrigado. Obrigado a você. Tamo junto, Adonai. Tamo junto. Abraço. Até. Sucesso para vocês. Sucesso. Obrigado, meu amigo. Até o próximo episódio.